Queridos, graça e paz. Comemoramos essa semana, a Semana da Reforma Protestante, 500 anos da Reforma. E me parece que ainda a gente não teve a noção exata do que isso significou e do que significa até hoje no mundo. A partir de mim, por exemplo, o fato de eu estar aqui agora falando sobre ela já é uma demonstração do que ela fez, das transformações que ela trouxe na nossa família como pessoa, como cristão que somos. E partindo do olhar que damos às igrejas nos dias de hoje, me veio a seguinte pergunta: será que precisamos de uma nova reforma? Por que eu digo isso? Porque vivemos um período de tanta dificuldade no mundo hoje, de tanta transformação, que, a meu ver, tem ficado difícil até para pastores pregar a palavra. Por quê? Porque hoje não é muito interessante que pastor pregue sobre pecado, que pastor pregue sobre salvação, que pastor pregue sobre perdão. Não é esse o nosso foco. Nosso foco hoje em dia é outro. Nessa busca pelo ter, é bom que o pastor pregue sobre nós trocarmos o nosso apartamento, ou seja, sobre prosperidade, ou que ele nos fale sobre cura física, né? É isso que nós queremos ouvir, pastor. Vamos fazer um culto mais light, vamos trazer mais louvores, vamos cantar mais, né? Vamos nos abraçar mais aqui, pelo menos aqui dentro da igreja. Mas e a palavra? Aí quando o pastor tenta trazer a palavra, porque ele é comprometido com a palavra, ele é comprometido com Deus, ele tem um chamado com Deus, pelo menos é o que eu creio, ele começa a ter os problemas, os conflitos. Não que a igreja não vai ter conflito, todas vão ter sim, mas há certos conflitos que são muito complicados para a igreja e principalmente para a vida de um pastor. Por quê? Porque se ele não pregar o que o membro quer ouvir, sabe, ele começa a ter um conflito na igreja. Aí aquele irmãozinho lá que dá um dízimo um pouco maior, ele já vai para o presbítero só. Se o pastor continuar pregando assim, se o pastor começar falando dessas coisas, eu não sei se eu vou continuar dando meu dízimo aqui. E aí o presbítero se reúne com os outros e começa a tomar algumas decisões. E aí nós começamos a aplicar na igreja algumas práticas que são comuns lá fora no mundo. Eu vou dar um exemplo. Um time de futebol. Ele tem um elenco com 30, 40 jogadores. A torcida está reclamando, o time não está bem. Aos olhos da torcida o time não está bem, embora seja um projeto para 2, 3 anos, mas só quer coisa mais imediatista. O que é que a diretoria faz? Eu preciso dar uma resposta para essa torcida. Eu vou mandar os jogadores embora? Não, o jogador é patrimônio. É como a igreja, um membro. Ele é patrimônio. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o técnico e tudo se resolve. Será que fizemos isso na igreja? Com certeza, meus amados. Quando o membro pressiona um presbítero, o conselho, com o dízimo, o conselho se reúne agora. O membro eu não posso mandar embora, ele é patrimônio. Resolvido. Vamos trocar o pastor. Pronto, resolveu o problema. O pastor foi mandado embora, trouxemos outro. Aí os outros que saíram voltam, porque agora tem uma novidade, nós precisamos de novidade na igreja, nós precisamos de movimentos. E aí achamos que tudo foi resolvido. Até esse pastor começar a pregar. Nunca pregue sobre Tiago, sobre exortação, porque você vai perder membros. Quando você passar numa igreja, que ela não está muito cheia, não é porque a igreja é um fracasso, é porque ela está falando a verdade. Ela não está pregando essa pregação confortável da prosperidade, da cura. Porque parece que não entendemos a morte de Jesus. A morte de Jesus ela não foi para me dar
cura física, ela não foi para me dar prosperidade, para que eu trocasse o carro, embora isso não seja pecado, não, eu posso ter todas essas coisas. Mas o Senhor morreu na cruz para que eu tivesse vida e abundância na eternidade com Ele, porque eterno todos somos. A pergunta é, aonde você quer passar a sua eternidade? Eu sei onde eu quero passar. E meus irmãos, eu estou falando dessas coisas a partir de mim, é para mim também. Porque eu vivo esse conflito todos os dias também. Eu vivo essas perguntas, às vezes, que estou fazendo aqui, eu também vivo. Sabe? Eu também vivo isso. O problema é que a gente não quer entender o básico. Qual é o problema da igreja, meu irmão? Se não for eu. O pastor não é o pastor. O problema sou eu. Porque a palavra do Senhor diz, que eu sou a igreja. Ok? Então está me faltando conhecimento, porque lá em João, se não me engano, 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, inclusive do seu próprio engano. Que é o que nós normalmente fizemos. Nós tentamos nos enganar a nós mesmos, nós estamos numa correria desenfreada, num ativismo enorme sobre ter. Estamos sendo influenciados a todo curso pelo mundo. E aí começamos a querer ouvir um evangelho light, sabe? Um evangelho que não cobre de mim certas responsabilidades, como o amor, por exemplo, como a prática da fé, como a responsabilidade como a minha igreja, como a obediência às autoridades da minha igreja. Meu irmão, pastor é autoridade. Eu já caí na besteira de confrontar pastores. Eu já fiz isso. E por isso que eu estou dizendo, eu tenho propriedade para falar isso, porque eu já fiz isso. E eu sei o preço que se paga. Mas não eu pago sozinho. Quando eu confronto um pastor na igreja, meu irmão, a primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou trazendo um problema sério para a igreja, porque a igreja vai adoecer. Porque eu não confronto o pastor sozinho, eu confronto ali, eu saio espalhando aqui e acolá. E quando eu faço isso, a primeira consequência que vai sofrer é a igreja como um todo. Porque o problema, meu irmão, é essa igreja aqui. Essa é a igreja que dá problema lá, a igreja da minha casa. Aquilo que eu faço aqui reflete lá. Sabe? Se eu não consigo entender minha esposa, se eu não consigo entender meus filhos, se eu não consigo amar a minha vizinhança, como é que eu vou fazer isso lá? Lá é fácil. Lá é fácil. Eu quero ver aqui. Eu quero ver no meu trabalho. Eu quero ver no meu colégio. Cadê minha identidade? Hein? O grande problema, meu irmão, de eu chegar no meu trabalho e dizer para ele, revelar, mostrar para ele a minha identidade aqui, meu irmão, eu sou cristão, é que quando eu faço isso, desce sobre as minhas costas o peso da responsabilidade de quem eu estou representando. Ele. Agora, eu já não passo mais desapercebido no meu colégio, eu já não passo mais desapercebido na minha vizinhança, já não passo mais desapercebido no meu trabalho, porque agora eu tenho uma identidade de cristão, agora eu sou vigiado 24 horas por dia, porque eles vão me ler 24 horas por dia, e eles são loucos para me ver tropeçar. Essa é a verdade. Então não venham querer achar que igreja esvazia por causa de pastor, porque isso não é verdade. Pode acontecer, meu irmão. Mas na grande maioria, o maior problema é essa igreja aqui, que eu levo lá para aquela igreja. Enquanto eu não conseguir entender que a mudança da igreja, ela não passa pelo meu irmão, mas ela passa por mim, a minha igreja não vai ser boa para mim. Ela não vai ser boa. Você já viu aquela história de alguém que vai numa igreja e diz, nossa, meu irmão, que culto que foi aquilo lá. Eu fui na igreja, mas que bênção, que igreja, que bênção que foi. Sabe por que ele foi bênção, meu irmão? Porque lá você chegou desarmado. Você não conhece ninguém, tá? Você não conhece o pastor, você não conhece ninguém, então é uma bênção, porque você estava desarmado. É diferente de você chegar na sua igreja, você chegar, quem é que prega hoje? E quem é que vai cantar? E fulano que vai cantar hoje? Qual música que vão cantar? E não vão cantar hino. Quando você está com o coração cheio dessas interrogações, você acha que você consegue prestar um culto a Deus? Eu não consigo.
já teve época que eu fui na igreja e vim embora para casa porque eu disse, eu não tenho condições de prestar um culto para Deus dessa forma. Sou honesto, tenho que ser honesto comigo. Então, meus irmãos, a minha pergunta hoje, a minha indagação hoje, para mim e para você, precisamos realmente de uma reforma na igreja, mas que igreja eu quero essa reforma? A reforma daquela igreja lá não vai acontecer se primeiro ela não passar por essa casa aqui, por essa reforma aqui, dessa igreja aqui, essa igreja, esse templo aqui. Se esse não for reformado, e esse não é você que reforma, mas é eu que tenho que ouvir o Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, começa o teu trabalho em mim, porque eu estou disposto a te ouvir. Caso contrário, eu vou andar de igreja em igreja, de porta em porta, eu não vou conseguir enxergar Deus, porque eu não permito. Ok, meus irmãos? Então, que aproveitamos esse tempo de reforma, sabe? E que possamos refletir sobre que igreja eu quero para a minha vida, para os meus filhos e para os meus netos. A igreja deles eu estou plantando hoje. E a responsabilidade disso é muito grande. Pense nisso, meu irmão. Que a Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.